Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cleiton da Light System. Eu quero estar apresentando aqui nesse vídeo rápido para vocês como que funciona, né, a nossa integração do sistema com o LS Analytics, né, que são relatórios na nuvem, né, que você pode estar acessando de qualquer lugar. Então eu tenho aqui uma ilustração para você entender um pouquinho como que é o funcionamento, né? Então você vai ter lá o seu servidor já com o banco de dados, o sistema aí na sua rede local, né? Onde você já está alimentando aí, fazendo as notas, enfim, toda a parte prática aí do dia a dia. E o servidor, né, através do banco de dados, recebe tudo que você está fazendo no sistema, e o LS Analytics, ele fica conectado no servidor, recebendo esses dados que você imputa no sistema, e processando esses dados e criando aqui os relatórios, né? Então, nessa ilustração aqui a gente vê a rede local de vocês, seu servidor aqui, os terminais, né, acessando aí o sistema, e o LS Analytics conectado aqui no servidor, buscando esses dados de hora em hora e fazendo as atualizações aqui para você estar acessando de onde você estiver. Então, você não precisa estar na rede local e para acessar, né, os seus resultados, os seus relatórios. Você vai acessar através da nuvem, em qualquer máquina que você estiver, até mesmo via celular, os relatórios. Então, de hora em hora, ele vai estar atualizando aqui, buscando esses dados no servidor e processando e dando para vocês, né, acessar via qualquer computador, qualquer celular que você esteja conectado na internet, para estar acessando essas informações. E o que são essas informações? Eu vou mostrar aqui rapidamente alguns exemplos, né, do que a gente consegue fazer com essa ferramenta, mas aqui é só um exemplo, são vários exemplos que a gente tem, vários modelos de cores, detalhes aí de gráficos, né? Aqui é só para você ter uma ideia de como que funciona essa ferramenta, tá? Depois de toda essa conexão e processamento desses dados aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui como fazer um dashboard, né, para você estar acompanhando aí o seu faturamento mensal, a sua meta, né, a projeção de faturamento, quanto você vai fechar o mês, se caso continuar nessa mesma média de vendas, né, se você vai bater a meta ou não, caso feche nessa projeção, qual é o seu faturamento anual, a projeção anual, enfim, fazer todo o acompanhamento aqui dos seus números, né, de uma forma mais macro aqui, e a gente pode também estar entrando nos detalhes, né, ou seja, olhando aqui os números de uma forma mais prática, né, toda a evolução do faturamento, a projeção, criando aqui os filtros, né, então o relatório fica todo dinâmico, conforme você vai filtrando aqui, os números já respondem automaticamente, então você vai acompanhar aqui todas as suas vendas, projeção, a variação, os custos, né, da mercadoria, o lucro bruto, a variação em relação ao ano passado, no mesmo período, em relação ao mês anterior, quanto que aumentou, se diminuiu, toda a evolução aqui, né, um resumo aqui dos principais clientes que estão comprando e os valores, os totais aqui, quais são os principais produtos que estão sendo vendidos, todo esse faturamento detalhado aqui, né, por cliente, por mês, por grupo de produtos, condição de pagamento. Também você consegue analisar aqui todo o histórico do seu cliente. Então você consegue analisar aqui cliente a cliente, qual foi, por exemplo, aqui quantos pedidos ele já fez, qual foi a última vez que você vendeu para ele, valor da última venda, quanto que ele já comprou no total, quantos dias que ele está sem compra, né? Analisar aqui uma classificação, clientes com até 6 meses sem comprar, mais de 1 ano sem comprar, 6 meses a 1 ano, né? Enfim, classificar aqui todos os seus clientes de uma forma dinâmica e você consegue filtrar aqui, por exemplo, quem são os clientes que estão há mais de 1 ano sem compra. Vai vir aqui todos os clientes filtrados para você, mostrando aqui quantos dias eles estão sem compra, por exemplo, né? Depois a gente tem toda uma análise comercial aqui, que eu tenho detalhes num outro vídeo que está nesse mesmo pacote aí que eu estou enviando, né? Mas aqui a gente praticamente classifica todos os seus clientes, baseado nas suas médias de compra, né? Quantos dias ele demora para comprar de você entre uma compra e outra. Então a gente está baseando aqui sempre nas últimas 5 compras, mas pode ser alterado esses parâmetros, né? E aí a gente dá uma projeção para você aqui, ó, quem são os clientes que já deveriam ter comprado e ainda não compraram, quantos dias que ele está de atraso em relação à própria média dele, né? Qual é o ticket médio dele, e através disso a gente consegue dar, né, um potencial faturamento aí que você está deixando de ter na empresa, né? De acordo com os principais clientes aqui e as suas médias de compra nas últimas 5 compras, tá? Conseguimos também classificar esses clientes, né? Os clientes que estão perdidos, os clientes que estão dentro do ciclo, ou os clientes que estão em risco de você perder, os clientes que merecem uma atenção, né? Então são bem detalhados aqui, esses clientes, e também no outro vídeo eu tenho isso de forma mais técnica, detalhando para você.
classificação de RFM, né, que são recência, frequência e valor. Então a gente classifica aqui quem são os clientes campeões, os clientes que estão em risco, os leais, né, os clientes que estão sempre ali com você, os novos clientes, os clientes que estão possivelmente perdidos. Então você consegue ver um a um aqui e ver toda a sua classificação e outros detalhes também, que vai estar no outro vídeo. Listar esses clientes, né, quais são os clientes que permaneceram na categoria de acordo com os últimos 12 meses, em relação a todo o seu histórico com você, né? Então a gente classifica todo o histórico do cliente e depois a gente isola ele nos últimos 12 meses e vê quem mudou de categoria, quem mudou de uma categoria melhor para uma categoria pior ou vice-versa, né? Então você consegue analisar aqui toda a sua carteira de cliente, visualizar, por exemplo, a curva ABC aqui dos produtos, quem são os principais produtos aí do seu faturamento, né? Quais os produtos que fazem parte aí de 80% do seu faturamento. Então, por exemplo, se a gente olha aqui no mês de março, ele vai classificar aqui quais foram os principais produtos, né, que fizeram parte aí de 80% do meu faturamento. Então, eles são curva A, quais são os produtos que são curva B e curva C, classificar aqui, né, os clientes e os produtos, quantos que eles compraram, fazer toda a variação, né, em relação ao período anterior, toda a parte financeira, né, tanto em regime de caixa quanto regime de competência, né, o que você tem para pagar, o que você tem para receber, qual vai ser o saldo, né, em relação aos documentos que estão em aberto ainda, a evolução aí das receitas e das despesas mês a mês, o que você tem, né, no regime de caixa aqui, ou seja, o que foi recebido, o que foi pago no período, qual é o resultado, né, se é positivo ou negativo, o que você tem para receber aqui no vencido, né, entre os próximos 30 dias, 31 a 60 dias, mais 60 dias, o que você tem para pagar também, que está vencido ou que vai vencer nos próximos períodos aqui. Então, uma análise bem completa aqui financeira, todo o detalhe, né, desse financeiro, quem são os clientes, se ele tem documento vencido ou não, quanto que ele tem vencido, o que você tem para receber no total dele, nos próximos 30 dias, 60 dias, mais que 60 dias, né? Mesma coisa também com fornecedores, aqui os principais clientes em relação aos valores a receber, os principais fornecedores em relação a valores a pagar, detalhar, né, todo esse financeiro através dos planos de conta. Então você consegue visualizar aqui cada plano de contas, quanto que ele está participando dessas despesas em geral aí da empresa, né? Você pode também ver em relação a planilhas aqui, né, plano de contas por plano de contas, mês a mês, quanto cada um representou aqui, ver de uma forma detalhada todos os documentos aqui do seu contas a pagar, do seu contas a receber, se ele está aberto, baixado, se está baixado, foi pago em dia ou não, se foi pago em atraso, né? Quem são os clientes e os fornecedores aqui de cada documento, enfim, bem detalhado aqui toda a parte dos documentos de contas a pagar e receber, todo o histórico do financeiro, né, tanto contas a pagar quanto a receber, mês a mês. Então você consegue visualizar aqui contas a pagar, contas a receber, os valores, as variações, né, os clientes que estão inadimplentes, qual que é a sua taxa de inadimplência, qual é o total, né, que está inadimplente aí e quem são esses principais clientes, devedores. Ver toda a parte de histórico financeiro de um cliente, né, por exemplo, se você precisa fazer um crédito para ele ou dar um crédito maior, um prazo maior, você consegue analisar aqui todo o histórico desse cliente, todos os documentos, quanto que ele pagou em dia, quanto que ele pagou em atraso, se tem coisas a vencer ainda dele, né? Você consegue analisar aqui toda a parte de histórico de crédito desse cliente, filtrando o seu cliente aqui, né? E vendo aqui todo o histórico de pagamento dele, detalhando aqui, ó, vai estar o nome do seu cliente aqui, os documentos, os valores, né? Quanto que ele pagou em dia, quanto que ele pagou em atraso, por exemplo, né? Analisar também o fluxo de caixa, mês a mês aí todas as entradas, as saídas e o saldo do mês e o saldo acumulado do seu fluxo de caixa, vem analisando aqui mês a mês, né, todas as despesas, todas as receitas, lembrando que aqui são dados fictícios, né. Analisar todas as vendas aí de uma forma geral, quantas vendas tiveram, qual foi o total dessas vendas, né, tanto dos itens quanto os totais das vendas, que envolve frete, impostos, né, o total líquido dessa venda, comparar com o período anterior, os principais clientes, vendas por vendedores, o ticket médio, né, se está caindo, se está aumentando. Diversas análises aqui de vendas, né, por exemplo, por cliente, análise de venda por vendedor, mês a mês, quantidade dos produtos que foram vendidos, né, mês a mês e os totais,
e também em valores, né? Quanto que vendeu em reais de cada produto aqui, por exemplo. Analisar também as suas vendas aqui através das regiões, né? Estados, cidades, quanto vendeu em cada estado, em cada cidade, a principal cidade que está tendo vendas, e ver isso também através de um mapa, né? Aqui você consegue visualizar, por exemplo, no mapa 3D aqui, a participação maior das suas vendas, qual a região que está mais concentrada as vendas, né? Talvez para os vendedores atacar mais determinada região. Ver as performances, né, de vendedor, quanto que o seu vendedor está convertendo de orçamento para pedido, qual a taxa de cada vendedor ou dos grupos de produto, né, quem são os principais grupos de produtos que estão tendo melhor conversão aí, os grupos que merecem uma atenção, que estão com a taxa de conversão baixa, os clientes, né, que estão sendo maior taxa de conversão e os que estão tendo menor taxa, toda a parte fiscal, né, tudo que envolve nota fiscal, impostos, enfim, toda a parte de faturamento, também detalhes aí dessas notas fiscais, mês a mês, e também detalhando aqui toda a parte de impostos, né, se precisar aqui fazer uma apuração de impostos, notas fiscais por CFOP, mês a mês aqui, faturamento, grupo de produtos, e por último aqui o dashboard que eu mostrei lá no começo, né, onde que é um painel geral aqui para você acompanhar de forma macro, né, o seu faturamento atual, sua meta, fazer todo o acompanhamento aqui do mês. Mas enfim, esse aqui é só um exemplo, tá, pessoal? A gente tem vários modelos aqui, dá para fazer muita coisa com os dados aí, tanto na parte comercial, financeiro, DRE, acompanhamento de metas de vendedor, painel de metas, né? Tem muita coisa que dá para fazer. Se você quiser, a gente pode estar fazendo uma apresentação sem compromisso, nesse modelo ou em outro modelo que a gente tem também aqui, com os seus dados, né? Então você consegue ver os seus números de forma gráfica aqui, onde você consegue visualizar melhor aí o seu resultado, né? E analisar se essa ferramenta faria sentido aí no seu dia a dia, nas suas análises aí, nas suas tomadas de decisões. Eu tenho certeza que vai te ajudar no dia a dia. Então eu fico à disposição aqui, só chamar, se precisar fazer essa demonstração com seus dados, a gente marca um dia sem compromisso, sem custo nenhum, e é só a gente estar agendando, beleza? Obrigado, até mais, pessoal.